Capítulo 6 O Teatro da Carnalidade. Fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Jó 31, versículo 1. Deus criou as praias. Elas são uma belíssima parte da criação. O esplendor da areia, as ondas e o sol refletem a glória do seu Criador. As praias são agradáveis, mas se tornaram um triste palco no qual uma furiosa batalha por modéstia foi perdida. Durante os últimos anos do século XIX e os primeiros do século XX, ir à praia quase se tornou uma religião para muitas pessoas. Entre a propaganda espalhafatosa dos meios de comunicação, que vendeu constantemente essa recreação saudável, e o sucesso estratégico e brilhante da indústria da moda em apresentar as vestes de banho como algo moderno, desenvolveu-se nas pessoas uma dicotomia mental que não nos tem abandonado. A nudez, que era inaceitável nas ruas da cidade, tornou-se literalmente a última moda na praia. A atmosfera da praia não somente justificava a nudez, mas tornava-se um novo teatro de erotismo, cuja isca era tão inebriante e sedutora que muitos seres humanos não podiam ignorá-la. Uns poucos ministros do Evangelho censuravam publicamente a afronta moral óbvia da nova mentalidade, mas eles logo foram silenciados e raramente foram ouvidos outra vez. A afluência à praia abriu portas para se justificar a nudez pública. O refugiar-se na praia encontra-se tão profundamente arraigado na mente das pessoas que provavelmente muitos crentes estão inconscientes de que homens e mulheres se divertindo juntos na praia era algo desconhecido na história da humanidade até meados do século XIX. E quando surgiu o clamor por trajes mais funcionais, a moralidade pública foi despida junto com as vestes superiores e descartada como antiquada e inútil. A praia tornou-se o palco em que o principal ator de uma nova moralidade foi despido, de maneira propositada, progressiva e provocativa, o corpo da mulher. Para as mulheres, a preservação da modéstia tornou-se um interesse crucial durante as últimas 3 décadas do século XIX, quando elas realizaram a inquietante transição de banhar-se para nadar. Em meados do século XIX, homens, mulheres e crianças estavam fugindo aos milhares para este mundo sazonal, a praia, como um refúgio das pressões da urbanização e da industrialização. Desta cultura de prazeres nasceu a garota do verão. Ela tinha prazer em provocar os homens que ali estavam de férias, com suas vestes e comportamento ousados, visto que a garota do verão e suas seguidoras mais conservadoras tornaram-se presenças comuns nas praias públicas e particulares. O banhar-se desenvolveu-se em uma forma de recreação conjunta altamente social. Vestes de banho funcionais não eram mais adequadas e as mulheres adotaram estilos que revelavam seu charme. De modo contrário aos códigos populares de etiqueta, os rapazes não somente se recusavam a desviar seus olhos, mas também alguns dos mais atrevidos, viciados em Kodak, frequentemente se reuniam à beira da água para contemplarem estas fotos vivas de Vênus saindo do mar. É óbvio que nossa cultura se tornou extraordinariamente esperta em planejar dias na praia. Todo tipo de organização encontra ocasiões para se reunir na praia, desde as férias e esportes aquáticos até seminários e retiros de igreja. O amor pela praia e a vida sem roupas encontram-se tão profundamente embebidos em nossa cultura que duvidar de uma conveniência é considerado farisaísmo legalista, um retorno ao desmancha-prazer do puritanismo. No entanto, mesmo os historiadores de moda contemporâneos observam corretamente: banhar-se na praia é uma provocação social, uma situação que pode apoiar o comportamento sensual levemente impróprio e dissimulado. De fato,
Aqueles que no século XIX não viam a praia como um lugar de prazer e sim de árida iniquidade, não estavam completamente errados. Eles também ressaltaram aquilo que é dolorosamente óbvio. A mentalidade de divertir-se ao sol estimulou um elevado senso de conscientização do corpo, e as vestes de banho das mulheres tornaram-se cada vez mais reveladoras. Conscientização do corpo, como se os homens ainda não estivessem conscientes. A praia, como um show progressivo de striptease, tem avançado continuamente em direção ao verdadeiro alvo de sua corrida erótica, a nudez total. Nos anos 70, os cabelos e a pele tinham de estar no seu máximo, e os músculos no tônus para serem expostos pelas vestes de banho. O corpo estava na moda, especialmente na praia, e ninguém duvidava que o traje de banho, embora atraente, era apenas uma moldura para ele. Todas as vestes de banho perderam gradualmente sua cobertura, tornaram-se fortemente apelativas e ganharam tal aparência quando foram usados novos tecidos maleáveis e brilhantes. Aquelas, porém, que eram ousadas não estavam mais vestindo os pequeníssimos biquínis. Começaram a remover a parte de cima, nas praias mais importantes do mundo. Esta paródia não poderia evidentemente ser realizada no ambiente de trabalho. A praia oferecia a última fronteira para os pioneiros que desejavam desafiar com ousadia a antiga moralidade. As roupas de banho legitimizaram não somente a nudez, mas também a sua irmã siamesa, a satisfação sexual pela visão. As formas da mulher não eram mais uma fantasia escondida debaixo de roupas e combinações. Agora era uma realidade sensual, completa para todos os que desejassem contemplá-la. Embora o piedoso Jó tenha dito: "Fiz aliança com meus olhos, como pois os fixaria eu numa donzela?" Jó 31, versículo 1. Os homens estabeleceram o ver e o criar fantasias sobre as donzelas como uma característica de masculinidade. Ser um espectador é inerente ao nadar no mar. O que não vemos nas ruas é palpável nas praias. As vestes de banho e o ser um espectador são conceitos inseparáveis. Se os crentes estão inconscientes de que o mundo vê a praia desta maneira, eles precisam acordar. O homem perdido geralmente vê a praia como um teatro do corpo. Você tem dúvida disso? Considere o seguinte: se em última instância as roupas de banho fornecem à imaginação moderna o erotismo de, alternativamente, esconder e revelar o corpo, a situação inegável de banhar-se é a nudez. A contemplação dos espectadores, a grande plateia em busca de satisfação sexual pelos olhos. É ainda mais interessante quando banhar-se no mar envolve um diálogo íntimo entre as roupas e o corpo, um diálogo que raramente poderia ser visto em qualquer outro lugar, no espetáculo da vida moderna. Em outras palavras, na praia, você pode ver mais do que aquilo que não pode ver de modo legítimo em outros lugares. Corpos vivos e despidos. Não somente isso, o corpo está realmente empacotado de modo a torná-lo mais erótico do que a maioria da nudez completa o tornaria. Encaremos os fatos. O empacotamento é geralmente mais erótico do que a própria nudez. Alison Lurie, autora de The Language of Clothes, A Linguagem das Roupas, observou que alguns escritores modernos acreditam que o ocultamento deliberado de certas partes do corpo surgiu não como um meio de desestimular o interesse sexual, e sim como um recurso sagaz para despertar tal interesse. De acordo com este ponto de vista, certas roupas são o equivalente físico de mensagens tais como: "Eu tenho um segredo". Elas são um convite, uma provocação. É verdade que partes do corpo humano consideradas sexualmente excitantes são frequentemente cobertas de modo a exagerar e a atrair a atenção para si. Claudia B. Kidwell e Valerie Steele acrescentam: as roupas são especialmente sexy quando chamam a atenção para o corpo nu por baixo delas.
Todo ser humano que está levemente consciente de sua sexualidade sabe disso. O mesmo se aplica às mini-saias, calças justas, corpetes, shorts e diversas roupas que escondem e revelam o corpo. A indústria da moda acredita que o principal propósito da roupa não é encobrir o corpo, e sim a atração sexual. Isto é o oposto da modéstia cristã. É triste, mas é verdade. A grande dicotomia revive muito bem em nossos dias, dominando a mente de inúmeros e vacilantes pastores e líderes de jovens. Eles acreditam que este palco de nudez legitimizada é o lugar ideal para ensinar aos rapazes e moças impressionáveis a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Tito capítulo 1, versículo 1. Como pode ser isso? Há muitas explicações possíveis para este fenômeno confuso. O tempo e o espaço permitem mencionar algumas delas. Alguns que se declaram homens de Deus são pessoas não regeneradas e, por isso, lutarão incansavelmente para vestir os prazeres carnais com roupagem religiosa. Alguns dos que professam ser homens de Deus não lideram, pelo contrário, são liderados pelos desejos de seu povo, particularmente por mulheres e por grupos de jovens. Outros que são sinceros homens de Deus travam tantas batalhas árduas em várias frentes que simplesmente não têm meditado e estudado sobre o assunto. Existem alguns que têm estudado o assunto durante vários anos e concluído que esta é uma questão indiferente, uma questão de liberdade cristã. Consideremos uma alternativa que pode explicar por que esta dicotomia existe em alguns homens de Deus.